Bom, pesado, então, continuando, nós falávamos que tínhamos uma matriz, que era a matriz de horas trabalhadas em cada um dos brinquedos, urso, canguru e coelho, e uma matriz que é uma matriz de demanda. Enquanto esses elementos dentro da matriz, dessa matriz à esquerda, né, a matriz dos brinquedos aí, né, uma matriz de horas trabalhadas, isso aqui é horas trabalhadas. Essa matriz aqui, os elementos, não é em horas, isso aqui é quantidades. Certo? Isso aqui seria uma matriz de demandas, certo? De demanda. Não é horas trabalhadas, é quantidades. Quando eu multiplico as duas, eu obtenho essa outra planilhazinha. Aí na apostila de vocês tem o processo todinho. Essa planilha, ela é uma planilha de horas trabalhadas novamente. Só que agora são o total de horas trabalhadas em outubro e em novembro. Então o produto das duas, uma matriz de horas trabalhadas em cada brinquedo, vezes uma matriz que é a demanda total de brinquedos em cada mês, vai nos dar uma matriz de horas trabalhadas em cada mês, em cada brinquedo. Aí daqui eu poderia tirar várias coisas. Se eu quisesse total de horas trabalhadas, né? Em outubro, era só somar os elementos. Né? Só somar os elementos. E do mesmo jeito em novembro, se eu quisesse saber total de horas trabalhadas em novembro, é só somar cada um desses elementos. E aí, se quiser saber o total de horas trabalhadas, tanto em outubro como em novembro, junto, é só somar todos os elementos da matriz, né? Todos eles. Então é isso. É só uma aplicação de produto de matriz, uma aplicação bem prática, né? Só também resumindo, uma observação importante, como é que você constrói essa última matriz? Falei em linhas gerais sobre o produto das matrizes, mas como você constrói essa matriz? Vou pegar esse exemplo aqui que tem números menorzinhos, né? Que é mais fácil de analisarmos. Bom, é simples. A ideia é, como eu falei, você vai multiplicar linha por coluna. Você vai multiplicar a linha 1 pela coluna 1, depois vai multiplicar a linha 1 pela coluna 2, depois a linha 1 pela coluna 3. Certo? Isso vai lhe dar esses três elementos. Certo? 8 é o produto. Vou voltar aqui um pouquinho, facilitar. Se eu multiplicar 1 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 3 vezes 1, eu vou ter justamente 8. Vamos ver. 1 vezes 1, 1, né? Então, vou colocar o resultado aqui. 1 mais 2 vezes 2. Esse meu 2 aqui, pronto. 2 vezes 2 dá 4, mais 3 vezes 1, 3. O resultado aqui é o quê? 4, 3, 7, 1, 8. Justamente esse primeiro elemento. Ou seja, quando eu multiplico e somo, né, os elementos da primeira linha, pela primeira coluna, eu vou ter o primeiro elemento da primeira linha da matriz resultado, da matriz produto. Né? Semelhantemente, se eu pegar agora a primeira linha pela segunda coluna, eu vou ter o segundo elemento da primeira linha. Olha só, vamos lá. 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes 5, que é 10, né? Ficaria 12, mais 3 vezes 0, 0. Então dá 12. Então, se eu pegar essa primeira linha, por essa segunda coluna, eu tenho o segundo elemento da primeira linha. Semelhantemente, se eu pegar a primeira linha pela terceira coluna, vou ter o terceiro elemento. Do mesmo jeito, quando pegar agora a segunda linha pela primeira coluna, eu vou para a segunda linha aqui, vai ser o primeiro elemento da segunda linha. Primeira linha pela segunda coluna, segundo elemento da segunda linha. Primeira linha, segunda linha pela terceira coluna, terceiro elemento da segunda linha. Certo? Bom, então isso são as operações com matrizes, as principais operações.
Tem outras operações, como a inversão da matriz, a transposição da matriz, mas isso a gente vai falar durante a solução de um exercício. Então, queria já passar para conteúdo de sistemas lineares, sistemas de equações lineares. Equações lineares a gente costuma resolver, lá no segundo grau a gente costumava resolver daquele modo tradicional, né? Com substituição, você pega uma equação, você tem um sistema de equações, então você resolve como, né? Só uma observação, quando a gente diz sistema de equações lineares, a gente está dizendo que são equações do primeiro grau, né? Equações cujo expoente da primeira variável, aliás, o maior expoente da variável é 1. Né? Então são equações de primeira ordem, né? Do primeiro grau. Então, como é que a gente substitui? Né? Lá no segundo grau a gente estava acostumado a trabalhar como? Se eu tenho, por exemplo, um sistemazinho desse tipo aqui, vou colocar aqui do lado. X mais y igual a 1. X menos y igual a menos 1, por exemplo. Como é que a gente fazia? A gente isolava uma das variáveis, por exemplo, o x, colocava em função do y, depois substituía na segunda equação e ia ter uma variável só naquela equação e resolvia, né? Ou outras coisas, às vezes a gente somava, por exemplo, nessa aqui eu poderia somar, se eu tiver x mais x dá 2x, y menos y, quando eu estou somando, né? Vai ficar 0, é 0, igual a 0, então x seria 0, né? Por exemplo, desse jeito aí. Então, a gente resolvia com mais ou menos nessa linha, né? Um sistema de equações. Só que aqui a gente vai ver que é possível resolver sistemas de equações com matrizes. Então, a gente pode ter uma representação matricial de um conjunto de equações. Está aqui, né? Representação matricial. Vamos colocar isso em números para ficar mais fácil. Então, por exemplo, se eu tiver esse sisteminha aqui, né? Como é que eu represento ele em modo matricial? Eu vou ter uma matriz, a primeira matriz aqui é a matriz dos coeficientes das variáveis. Então, olhem só. Se eu tenho essa ordem x, y e z, certo? Então, os coeficientes aqui, quem são? O primeiro elemento vai ser o coeficiente de x. Está aqui. Opa. O primeiro elemento é o coeficiente de x, que é 2. Segundo elemento, o coeficiente de y, que é 5. Terceiro elemento, o coeficiente de z, que é menos 2. Então, na equação seguinte, certo? Só um minutinho, ela está aqui. Vou limpar a nossa área de trabalho. Então, do mesmo jeito, na segunda linha vão ser os elementos na mesma sequência, x, y e z, os coeficientes, x, y e z, né? Na segunda linha, no caso, a segunda equação vai estar representada na segunda linha. Mas a ordem dos coeficientes sempre é a mesma. A terceira linha está aqui. Essa é a terceira equação. 4 é o coeficiente de x. 1, que quando não tem nada porque é 1, né? Coeficiente de y. E menos 12, coeficiente de z. Ok? Então, eu tenho que manter essa ordem. Por quê? Porque aqui vão ser os coeficientes na primeira coluna de x, na segunda coluna os coeficientes de y e na terceira coluna os coeficientes de z. Certo? Ok? Então, x, y e z. Ok? Por quê? Porque eles vão estar representados aqui, ó, nessa segunda matriz, que é a matriz das variáveis. Então, essa aqui é a matriz, a primeira matriz, matriz dos coeficientes, segunda matriz das variáveis. Se eu multiplicar as duas matrizes, eu vou ver que eu vou chegar exatamente nessas equações do sistema, certo? Então, essa é a forma matricial de representar os sistemas. Primeira, só os coeficientes, multiplicando o produto por uma segunda matriz, que é a matriz das variáveis. E por fim, no
eu tenho uma matriz de resultados que é os mesmos termos independentes que estão no segundo membro, já isolados das variáveis, certo? Então, desse jeito que eu represento o sistema. Como é que eu resolvo o sistema a partir de matrizes? Aqui seria o seguinte, tem duas formas, pelo menos, aí que eu posso usar, duas formas principais para resolver esse sistema de equações por matriz. O primeiro é fazendo uso do que a gente chama de matriz inversa, certo? O que é isso? Uma matriz inversa é uma matriz que eu, multiplicando pela matriz em questão, vou ter o que eu chamo de matriz de identidade. Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho essa matriz 2, 5, menos 2, 8, menos 4, 10, e 4, 1, então, 4, 1 e menos 12. Certo? Tem essa matriz. Existe alguma matriz pela qual, se eu multiplicar uma matriz de mesma ordem, esse espaço não vai ser suficiente, então eu vou só representar menorzinho. Se eu multiplicar essa matriz aqui, eu não vou escrever tudo de novo, certo? Se eu multiplicar essa matriz por uma outra matriz de mesma ordem, ou seja, A, B, C, 3, como ela é 3 por 3, D, E, F, G, H e I. Tem uma matriz com a mesma quantidade de elementos, aí, mesma ordem, pela qual, se eu multiplicar a minha matriz lá, eu vou ter um resultado assim. Também na mesma ordem, que vai ser uma matriz que eu chamo de identidade. Como essa matriz de identidade. É uma matriz que tem uma cara como essa aí. Certo? Uma matriz que tem a diagonal principal, que eu chamo de diagonal principal, formada de uns, e todos os outros elementos são zeros, são nulos, né? Todos os demais elementos são nulos. Né? Então, isso é uma matriz de identidade. No caso aqui é uma identidade que eu chamo 3 por 3, né? Porque são 3 colunas e 3 linhas. 3 linhas, 3 colunas, né? Certo? Então, o que é a matriz? Como é que eu chamo essa matriz aqui? Essa matriz, pela qual eu multipliquei minha matriz original, e me deu uma matriz chamada de identidade, isso é o que eu chamo de matriz inversa, certo? Ou seja, é uma matriz que, se eu multiplicar, vai me dar, pela minha matriz original, vai dar a inversa naquela mesma ordem. É uma ideia parecida com, por exemplo, 4 e 1 quarto. Quando eu multiplico 4 por 1 quarto, que é o inverso dele, eu tenho o número 1, né? Isso falando no modo escalar, né? Um modo com um número só. A ideia com a matriz é a mesma coisa. Eu posso ter uma representação assim também. A vezes A menos 1. A seria a minha matriz. Eu posso chamar toda essa tabela aqui de A. Uma forma de representar a matriz. Né? Se eu multiplicar por A menos 1, isso aqui vai me dar o que eu chamo de I, que é a minha matriz de identidade da mesma ordem, certo? Já eu volto